Sempre separamos o mês de março para, de uma forma muito específica, pensar, meditar, refletir sobre missões e, de uma forma muito específica, como é que nós, pessoalmente, estamos envolvidos. O que é que estamos a fazer para que missões, para que o evangelismo aconteça onde estamos, até Portugal nacional e, quem sabe, internacional. Como aquilo que o Senhor tem dito até aos confins da terra. Na semana passada, o irmão Nelson falou-nos acerca da importância de saber ou conhecer o Evangelho. Não podemos, obviamente, ser uma igreja missionária, uma igreja que planta outras igrejas, se não conhecemos a mensagem que planta igrejas, que salva pessoas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos de conhecer o Evangelho, ser profundos no Evangelho, conhecer bem aquilo que Jesus tem feito por nós, o grande amor que Deus tem demonstrado por nós, para que possamos ser poderosos na pregação do Evangelho, porque o Evangelho tem poder para salvar tanto o judeu como o grego. E por isso confiamos na mensagem do Senhor, precisamos de conhecer bem essa mensagem. Hoje transitamos e vamos então olhar, pensar um pouco sobre a importância de ser uma igreja multiplicadora. Ou, em outras palavras, ser uma igreja que planta outras igrejas. No domingo passado, no nosso tempo de oração, nós oramos pela nossa visão como igreja. Ou seja, qual é a nossa finalidade? Por que é que estamos aqui? Qual é o propósito pelo qual Deus estabeleceu esta igreja? E eu e tu somos parte, somos membros desta igreja. Bem, a nossa visão é a seguinte: glorificar a Deus, alcançando pessoas para Jesus, tornando-as em discípulos autênticos, envolvidos com a multiplicação de igrejas multiplicadoras. Então, o nosso desejo, aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos trabalhar, é pregar o Evangelho a todas as pessoas que o Senhor traz até às nossas vidas. Qualquer tipo de pessoa. E fazer com que elas ouçam o Evangelho. E orar para que Deus possa salvar essas pessoas, para que elas se tornem verdadeiros discípulos do Senhor. E queremos, desejamos que o Senhor depois levante do nosso meio homens, famílias, para o servirem. Que a igreja os reconheça e que a igreja os envie, sustentando-os no campo missionário onde Deus quer levá-los. Queremos ser usados por Deus para plantar outras igrejas. Essa é a razão pela qual estamos no Miratejo. Esse é o grande objetivo. E nesta manhã quero que considerem isto comigo seriamente. Há um tempo atrás, houve um evento na minha vida que foi muito significativo para mim. Não foi algo sobrenatural, não se preocupem, mas foi um almoço normal, um almoço comigo, entre o pastor Samuel, o pastor Tiago Bugalho, eu estava ali e também as nossas esposas. E isto foi com um pastor nos Estados Unidos. Ele estava aqui para falar-nos acerca da plantação de igrejas. Então começámos a conversar e este homem disse rapidamente que a sua igreja, em 8 anos, tinha plantado 4 igrejas. É óbvio que quando eu vi isto, o meu queixo caiu. Fiquei um pouco cético, espantado. Como é que é possível que uma igreja plante 4 igrejas em apenas 8 anos? Isso não é possível, não se vê atualmente esse tipo de coisas. Quando alguém diz isso, nós ficamos sempre com o pé atrás. Está a exagerar. Está a gabar-se. Mas ele passou então a explicar o que é que estava a acontecer. A sua igreja tem mais ou menos 1000 pessoas. Agora, lembrem-se, está no contexto norte-americano, onde 1000 pessoas não é necessariamente uma grande igreja. Mas é uma igreja para a nossa realidade grande. Mas ainda assim, nestas 1000 pessoas que se reuniam naquele lugar, havia uma grande paixão por partilhar o Evangelho. As pessoas falavam de Jesus, umas às outras na rua. Falavam no seu trabalho, nas suas casas. E o Senhor estava a multiplicar os discípulos naquele lugar. Além disso, o Senhor começou a levantar homens no meio da congregação com o desejo de servir a Deus. E a igreja passou a reconhecê-los. Nesse exato momento, o pastor disse algo que ele e a liderança tinham decidido fazer já há alguns anos. Aquilo que Atos capítulo 13 diz. Eles simplesmente passaram a orar e a jejuar. Constantemente, para que Deus mostrasse, orientasse para onde é que eles deviam ir. Bem, Deus fez aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás na igreja de Antioquia. Ele levantou estes homens, a igreja reconheceu estes homens e Deus levou-os para esta cidade. Agora, a parte mais extraordinária desta história
é que com estes homens, porque isto é o normal, que acontece em todos os lados, nós levantamos as pessoas, enviamos, como foi os capotes, e dizemos, Deus te abençoe. Mas neste caso, Deus fez mais do que eles estavam à espera. Do meio da congregação, Deus levantava em cada oportunidade, nas 4 oportunidades, 30 famílias que decidiam deixar os seus trabalhos, as suas casas, o lugar onde viviam, haviam crescido, e ir para essas cidades. E ali, com esse casal pastoral, começar estas igrejas. Eu, ao ouvir isto, eu disse, não, isso não é possível. Ninguém faz isso. Missionários, ainda acredito, mas pessoas da igreja que deixem os seus trabalhos, as suas casas e vão para outras cidades e começam tudo do zero para plantar uma igreja. Incrível. Bem, em 2017, depois de ouvir, obviamente, isto, estando nos Estados Unidos, eu disse, eu tenho que ir ver se isso é verdade. Porque eu não acreditava. E fui até esta igreja, estávamos perto, estávamos na cidade, a visitar uma igreja que nos apoia aqui. E eu fui até lá, almocei com este pastor, e ele convidou o último plantador que eles haviam enviado para uma outra cidade. E estávamos a almoçar e a conversar sobre isto. E eu estava a ver claramente, sim, isto acontece. Então perguntei a este plantador como é que estava a igreja. Ele tinha começado há apenas 1 ano. A igreja tinha enviado para lá, com ele, 30 pessoas para viver naquele lugar e começar uma igreja. Eu perguntei como é que as coisas estão a correr e ele disse algo extraordinário. Passou 1 ano e já somos 400 pessoas. Incrível. Bem, a pergunta é, será que Deus continua a fazer estas coisas hoje? Será que Deus pode usar uma igreja como a nossa para fazer algo assim? Será que Ele pode levantar pessoas do nosso meio, pastores do nosso meio, para começar igrejas no nosso Portugal e até aos confins da terra? Bem, há algo que precisamos de considerar em primeiro lugar. Notem o que é que disse Hibbert. Ele disse, tenho argumentado que o plantio de igrejas é peça fundamental na Missio Dei. Sem o plantio de novas igrejas, o propósito de Deus não é realizado na terra. A transformação da sociedade na direção de Deus ocorre através da sua agência, a igreja. E assim, comunidades locais de convertidos são a maior expressão da sua presença e seu desejo transformador. Estou totalmente de acordo com este homem. Aliás, eu até acrescentaria que a igreja ou igrejas estabelecidas só subsistem se forem obedientes à missão que é de Deus. Bem, não estou dizendo nada de novo, alguém disse isso. Emil Brunner, a igreja subsiste pela missão, assim como o fogo subsiste pela queima de combustível. Agora eu sei, provavelmente estás a pensar, Mário, isso é tudo muito bonito, são homens a dizerem coisas bonitas, coisas profundas, mas será que podemos encontrar essa verdade nas Escrituras? Sim. Bem, a minha dedicação nisto foi procurar um livro que nos ajudasse a entender que sim, é isto que temos que fazer como igreja, plantar outras igrejas. Bem, não foi preciso procurar muito. O Senhor levou-me até o livro de Atos. E eu acredito que o livro de Atos é esse livro que eu e tu temos nas mãos, que nos ensina a como crescer como igreja e a como plantar outras igrejas. Eu sei que há muitos bons livros por aí, escritos sobre isto, sobre missiologia, mas não há melhor livro do que a Palavra de Deus. Ela é suficiente para nos ajudar a crescer como igreja e a chegar à grande meta de plantar outras igrejas. Na semana passada, o irmão Nelson pregou sobre o que era o Evangelho, usando Romanos 1-4. E todos vocês ficaram meio assustados. Vi alguns olhos abertos. Vais pregar 4 capítulos. Bem, nesta manhã, gostava de ver convosco todo o livro de Atos. Não se preocupem, são só 28 capítulos. Mas sabem, estou convencido que o livro de Atos é um manual bíblico, inspirado pelo Espírito de Deus,
para orientar o crescimento da igreja e para plantar novas igrejas. Em todos os lugares, em todas as épocas, até Jesus voltar. Não quero colocar diante de vocês modelos de plantações de igrejas. Não quero trazer-vos métodos de evangelismo. Não pretendo fazer isso. Vamos às Escrituras, porque ali temos a direção divina para o nosso crescimento e para cumprir a missão de Deus. Então, nesta manhã, a minha proposta é esta. Vamos observar as descrições divinas para o crescimento e plantação de igrejas. As descrições divinas para o crescimento e plantação de igrejas. A primeira coisa que devemos fazer é pensar sobre o propósito do livro de Atos. Porquê é que temos este livro na Bíblia? Para que é que ele serve? Porquê é que temos este registro? É a pergunta que fazemos quando abrimos a Bíblia e temos um livro diante de nós para leres, meditares. Bem, quase todos os estudiosos estão de acordo que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele próprio identifica-se a si mesmo na história, a partir da segunda viagem missionária. Ele vai dizer várias vezes, e nós atravessamos, e nós viajamos, e nós fomos. Ele coloca-se na história. Ele está a viajar com o apóstolo Paulo e a viver estas coisas incríveis da missão de Deus. O livro foi escrito desde Roma e muito provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo. Nisto quase todos concordam. O propósito do livro é onde existe maior discórdia. Quase todos apontam vários ou múltiplos propósitos para este livro. Gostava de mostrar alguns porque eles são interessantes e importantes para entender do que é que o livro se trata. Então, notem alguns propósitos interessantes que encontramos. Antes disso, antes de ver esses propósitos, vamos até Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E ver aquilo que o próprio Lucas, acho que devemos começar por aí, não é assim? Tem a dizer-nos. Atos 1, a partir do versículo 1 até o versículo 2, diz o seguinte. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros... estou a ler mal. Estou a ler o Evangelho de Lucas. Peço desculpa. Era a palavra de Deus, não há nenhum problema, não é assim? Mas Atos capítulo 1, também versículo 1 e versículo 2, também escrito por Lucas, ele diz o seguinte. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Agora, este texto é importante, porque de alguma forma conseguimos discernir algumas coisas que Lucas quer tratar ou quer levar-nos a pensar sobre a sua história, sobre a sua narrativa. Bem, em primeiro lugar, que a obra que ele fez é composta por 2 volumes. Ele diz, no primeiro livro. Significa que este é o segundo. Não é assim? É praticamente uma só obra com 2 volumes. Eles não podem ser desligados. São importantes. Porquê? Porque entendemos também que Atos é uma continuação dos atos e ensinos de Jesus por meio agora dos apóstolos e da sua igreja. Não é assim? É só uma transição, mas é Jesus a continuar a ensinar e a fazer a sua obra na terra. O que divide é a ascensão de Cristo. Ela separa os 2 estágios. O Evangelho encerra o ministério de Jesus na terra. Atos mostra o ministério de Jesus por meio do céu, desde o céu. Também nos mostra que antes da sua ascensão, antes de subir às alturas, Jesus instruiu os apóstolos por intermédio do Espírito, dando-lhes mandamentos. O receptor deste livro é Teófilo, nós não sabemos muito acerca dele. O nome dele significa amigo de Deus. E não somente isso, provavelmente, quase todos os estudiosos estão de acordo, que ele se tratava de um oficial do governo romano, do Império Romano, naquela época. Então era alguém importante. E Lucas escreve para dizer, olha o que Jesus continua a fazer. Bem, diante deste texto, alguns têm proposto alguns propósitos. Notem algumas coisas.
Em primeiro lugar, temos este autor, Walter Liefeld. Ele apresenta 6 teorias secundárias. Ele diz para prover à Igreja um registro dos seus inícios, para sabermos como é que as coisas começaram. Um relato cuidadoso para trazer certeza quanto à fé. Um propósito evangelístico, não é? Nós lemos as histórias evangelísticas e ficamos entusiasmados com a pregação do Evangelho. Também tem um valor apologético, como é que os apóstolos, os seus discípulos, abordaram as diferentes culturas e os diferentes pensamentos da sua época. Também a resolução de questões teológicas, como por exemplo a identidade do povo de Deus. Agora já não é só Israel, agora são israelitas e gentios juntos em Cristo e fazem a igreja. William Barclay, também famoso comentador, historiador, ele diz o seguinte, ele propõe 3 propósitos para o livro. Recomendar o cristianismo ao governo romano, mostrando que os cristãos eram bons cidadãos. Lembram-se, é uma época em que os cristãos são acusados de estar por detrás do grande incêndio de Roma, de serem homens ímpios, ateus, de estarem contra o império. E ele escreve Lucas para mostrar que não é essa a realidade. Nota como é que vivem os cristãos. Em segundo lugar, demonstrar que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens, de todas as nações. Lucas queria provar que Deus não faz acepção de pessoas, pois o Evangelho era para todos, independentemente da raça, classe social, sexo ou grau de instrução. E mostrar a expansão do cristianismo, que começou em um pequeno lugar da Palestina e em pouco mais de 30 anos chegou a Roma. Então, estes são propósitos interessantes, mas, na minha opinião, secundários, em relação aos 2 principais propósitos do livro. E estes são, que é um manual de crescimento de uma igreja. Lucas quer motivar a igreja em todas as épocas a crescer. É possível crescer. Eu sei, nós estamos em Portugal. Portugal é meio difícil, as pessoas são meio duras. Essa é a nossa fama lá fora, não sabiam? O Evangelho não cresce em Portugal. Bem, Lucas quer motivar-nos nesta manhã a que é possível, pelo poder de Deus, o poder que está no seu Evangelho, a crescer. Mas não somente isso, também é um manual de missões e plantação de igrejas. Aqui eu e tu encontramos tudo o que precisamos para plantar novas igrejas. Então vamos, em primeiro lugar, essa descrição de Lucas para o crescimento da igreja, está bem? Descrições para o crescimento da igreja seria o nosso primeiro ponto nesta manhã. O primeiro propósito de Lucas em Atos é motivar o crescimento da igreja. Lucas mostra que a igreja crescia pela vontade de Deus. É Ele quem produz o crescimento da sua igreja. Esse crescimento, contudo, é promovido por Deus como resultado do trabalho dos crentes que obedecem à grande comissão. Não desligamos uma coisa da outra. Não ficamos de um lado como pietistas a dizer não, Deus faz tudo, Deus é que tem que fazer e ficamos a descansar. Não. Sabemos que é Deus quem vai fazer, mas nós obedecemos à grande comissão. E as 2 coisas unidas vão produzir o crescimento e é aquilo que observamos no livro de Atos. Em Atos, a igreja cresce por ação de Deus e pelo trabalho missionário dos irmãos. Então, Lucas apresenta 5 maneiras no seu livro de como a igreja cresce. E essas 5 maneiras são importantes para nós, para entender que esse é o tipo de crescimento que devemos buscar, trabalhar, orar. Então, observem comigo estes crescimentos. Em primeiro lugar, o crescimento geográfico. Crescimento geográfico. É interessante, o livro-chave do livro de Atos, todos nós conhecemos. Sabem qual é? Atos 1:8. Vamos ler o texto. Atos 1:8. Rapidamente diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este versículo é chave. E é chave porquê? Porque ele esboça todo o livro de Atos. É interessante. Notem,
Em primeiro lugar, o Evangelho se propaga por toda a Jerusalém e Judeia. Vemos isso de Atos 1 até ao capítulo 7. Em segundo lugar, o Evangelho se propaga por Samaria e regiões vizinhas, capítulo 8 a 12. Em terceiro lugar, o Evangelho se propaga a terras distantes, capítulos 13 até ao 28. Então, neste versículo, nós vemos como é que o Senhor faz com que o seu Evangelho cresça, vá a todos os lugares, até aos confins da terra. Em suma, ou em resumo, nós vemos aqui missões locais, missões regionais e missões internacionais. O que nós vemos no livro de Atos é um crescimento geográfico. A igreja expande-se, espalha-se, vai cumprir aquilo que o Senhor lhe disse. Toda a igreja local deve ter esta visão de crescimento. Crescer geograficamente. Mas sejamos práticos. Como é que vamos fazer com que cresçamos geograficamente? Bem, em primeiro lugar, eu e tu, ou as nossas famílias, precisamos de criar um quadrozinho com os missionários que o Senhor tem trazido até nós. De Portugal, de Espanha, de outros lugares, de África, e precisamos de orar como família por eles. Em segundo lugar, precisamos de abrir as nossas carteiras e começar a apoiar esses missionários. Com o pouco que tens, mas falo, para que possas ver a tua igreja a ir geograficamente. E além disso, eu e tu precisamos, aonde estamos, de obedecer à grande comissão. Quando a igreja obedeceu à grande comissão, ela cresceu. E cresceu de tal forma que ela chegou aos confins da terra. Primeiro crescimento, crescimento geográfico. Segundo crescimento, crescimento numérico. É interessante, Lucas dedica-se a dizer-nos que a igreja está a crescer em número. E eu gostava de dedicar algum tempo para ver convosco os vários versículos sobre este crescimento, para contagiar o teu coração. Vamos rapidamente até Atos capítulo 6, e cada versículo que vamos ler é um resumo de uma época, de um momento da história da igreja, está bem? Então, Atos capítulo 6, versículo 7. Diz assim o texto: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, o que é que acontecia? Se multiplicava o número do quê? Dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então isto é o resumo da primeira etapa da evangelização em Jerusalém. Vamos até à segunda etapa, capítulo 9, versículo 31. O que é que está a acontecer agora com a pregação aos samaritanos e algumas regiões à volta de Samaria? Bem, capítulo 9, versículo 31 diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Crescia como? Em número. Lucas não está a colocar isto aqui simplesmente como o Jair gosta de dizer, uma nota de rodapé. Não, é algo importante. Notem, rapidamente, capítulo 12, versículo 24. Entretanto, isto, obviamente, depois da prisão de Pedro, da morte de Tiago, o apóstolo, a igreja parece que vai parar ou morrer. A perseguição é grande. Muitas pessoas saíram de Jerusalém. Bem, o que é que está a acontecer ainda em Jerusalém? Será que o Evangelho está a progredir naquele tempo? Bem, notem, versículo 24, capítulo 12. Entretanto, a palavra do Senhor o quê? Crescia e quê? Se multiplicava. O que isso significa? Que mais e mais pessoas se estão a converter. Vamos um pouco mais à frente, capítulo 16, versículo 5. Paulo está na região da Ásia Menor, atualmente Turquia. Bem, o que é que está a acontecer nessa região? Com a pregação do Evangelho. Capítulo 16, versículo 5. Diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam como? Em número. Capítulo 19, versículo 20, talvez o capítulo mais extraordinário do livro de Atos. Eu sei que para muitos de vocês o mais extraordinário é Atos capítulo 2, mas para mim
Atos capítulo 19 é do mais extraordinário que há. Dedica-te a ler esse capítulo. Mas lê comigo agora, por agora, também o versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia como? Poderosamente. O que é que isso significa? Mais pessoas se convertem ao Senhor. Por último, capítulo 28. Paulo está preso na sua casa, mas a palavra de Deus não está presa. O Evangelho não está preso. Capítulo 28, versículo 30 e 31 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Para quê? Pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Porque é que Lucas conclui assim? Para dizer-nos que o Evangelho continua a ser pregado. E pessoas continuam a receber a mensagem e a serem salvas. Então há algo que obviamente Lucas quer destacar. Quer motivar-nos. Quando nós lemos estes textos, a igreja está a crescer naturalmente. E porquê? Porque ela obedece à grande comissão. Ela está a fazer exatamente aquilo que Jesus disse antes de partir. Ela recebeu a capacidade para o fazer e ela está a fazer. E Deus está a prosperar a obra. Então este é um princípio para todas as áreas da nossa vida. Quando nós obedecemos, nós crescemos. E o mesmo acontece na igreja. Crescimento geográfico, crescimento numérico, em terceiro lugar, crescimento espiritual. A igreja crescia espiritualmente. Vamos até Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E vamos ler o versículo 41 e 42. Diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é simples, igreja. Quando uma igreja cumpre o que diz o versículo 42, o que está a acontecer é crescimento espiritual. Quando uma igreja persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, quando ela está a viver isto, ela está a crescer espiritualmente. É óbvio, eu não podia deixar de passar que a tua presença no nosso culto de oração, nos nossos cultos, nos nossos tempos de comunhão, revelam a tua ou o teu crescimento espiritual. Notem capítulo 4, versículo 32 e 33. Diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a quê? Em outras palavras, a igreja estava como? Unida. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Notem o crescimento espiritual desta igreja. A obediência à comissão e como esta igreja estava unida e como ela partilhava das necessidades uns dos outros. Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescimento espiritual. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então, quando nós vemos unidade numa igreja, quando nós vemos uma igreja a caminhar no temor do Senhor, a edificar-se, o que nós estamos a ver? O que é que nós estamos a ver? Crescimento espiritual. É isto que precisamos. Se não crescemos espiritualmente, dificilmente seremos uma igreja que plantará outras igrejas. Isso é lógico. Então, crescimento geográfico, numérico,
espiritual. Em quarto lugar, crescimento verdadeiro. Este é um ponto muito importante. O crescimento verdadeiro. Bem, estava a conversar com alguém esta semana, a falarmos sobre esta teologia da prosperidade e a dizer que essa é a melhor forma de encher um lugar. Começar a dizer às pessoas que Deus lhes quer fazer ricos, que Deus quer prosperar as suas vidas, fazer com que tenham êxito. Isso vai encher. Mas isso não é crescimento verdadeiro. Em Atos, nós vemos o que é crescimento verdadeiro. Notem comigo, Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2, versículo 47. Diz o texto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo o quê? Salvos. Quem acrescentava as pessoas à igreja? Deus. Se é Deus que acrescenta, então não há dúvidas de que as pessoas que entram na igreja são salvas. São verdadeiros discípulos de Deus. Nós podemos observar isso noutros textos, não temos o tempo, mas notem como era notório em muitas igrejas a salvação de pessoas. Vamos até Atos capítulo 19, como já vos disse, o meu capítulo favorito do livro. E notem o que Lucas nos diz aqui sobre a evidência da salvação das pessoas que ouviram o Evangelho em Éfeso. Capítulo 19, versículo 18 até ao 20, diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Se quiseres fazer as contas, um denário era o equivalente a um salário de um dia. O que tu ganhas num dia. Isto era 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Há dúvidas que estas pessoas se converteram? Há dúvidas de que o Senhor transformou os seus corações? De que eles abandonaram a sua velha vida e agora vivem para o Senhor? Não há dúvidas. Um crescimento verdadeiro. É este crescimento que queremos, que desejamos. Por último, um crescimento rápido. Um crescimento rápido. Notem comigo só estes números, não temos o tempo de ver todos os versículos, mas notem rapidamente comigo isto. O crescimento rápido da igreja em 30 anos. Tem aí uma lista. Em Atos 1.15, 120 pessoas. Foi a primeira reunião da igreja. Em Atos 2.41, quase 3.000 pessoas. Em Atos 4.4, quase 5.000 pessoas. Em Atos 4.32, uma multidão. Em 5.14, uma multidão de crentes. Em 6.1, uma multidão de discípulos. Em 8.6, multidões atendiam. Deixa-me só dizer-vos, até ao capítulo 6 ainda estamos em Jerusalém. Capítulo 11, 21 a 24, muitos se uniram ao Senhor, isto agora em Antioquia. 14.1, grande multidão de judeus e gregos. Em 17.4 e 12, numerosa multidão. Em 21.20, dezenas de milhares. A pergunta é, porquê que Lucas está a fazer isto? Porquê que ele está a registrar isto? Porquê que ele está a dizer-nos isto? Porque ele quer que eu e tu estejamos motivados ao crescimento da igreja. É possível crescer. O que é que temos que fazer? Aquilo que a igreja sempre fez desde o seu início. Aquilo que a igreja obedeceu à grande comissão. Quando ela fez isso, sem pragmatismos, sem tretas, peço desculpa à expressão, a igreja cresceu. E cresceu desta forma. E é este o crescimento que eu acho que todos nós desejamos para a nossa comunidade. Então, o primeiro propósito de Lucas em Atos é motivar ao crescimento da igreja. Toda a igreja local deve crescer geográfica, numérica, espiritual, verdadeira e rapidamente. Isto se dá em ligação à missão de Deus, que é a plantação de igrejas. Então o que nós iremos ver, não hoje tudo, vou deixar-vos um mês suspensos para continuarmos,
Mas o que nós iremos ver é como é que este crescimento acontece. Como é que nós chegamos lá? O livro de Lucas responde. Mas vamos rapidamente ao nosso segundo ponto, que não vamos concluir, que é descrições para a plantação de igrejas. Descrições para a plantação de igrejas. O segundo propósito de Lucas foi deixar-nos um manual de missões, de evangelismo, de plantação de igrejas. Jesus é o dono da igreja e ele trabalha diariamente para a sua manutenção e crescimento. É isto que o Senhor está a fazer. O seu livro, ou o livro de Atos, é uma espécie de manual do fabricante. Notem o que é que Merrill Tenney nos diz sobre isto. O livro de Atos não é apenas uma história de um dado período da vida da igreja. É um manual para os cristãos. Exemplifica a administração e a eficácia de uma igreja edificada sob os princípios que o Espírito Santo ministra. Heisinger tem a mesma opinião e ele diz o seguinte: o livro de Atos é um manual divino para o evangelismo que registra mensagens e métodos apostólicos que a igreja precisa usar hoje. Então temos neste livro tudo o que nós precisamos para chegar ao objetivo, que é plantar igrejas. Vamos ficar-nos pelo primeiro subponto. A obra missionária é a prioridade da igreja. A obra missionária é a prioridade da igreja. Bem, se queremos crescer como nós vimos, tem que haver uma prioridade. E essa prioridade é a missão de Deus. Depois de ler o livro, estou de acordo com Oswald Smith. Ele disse o seguinte: a obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. Sabem, eu gosto muito da nossa igreja. Porque na nossa igreja nós podemos ver isso. Povos, nações, muitas línguas. A tarefa primordial e intransferível da igreja é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e reunir os convertidos em igrejas locais. Por isso, eu sempre faço força nisto, que o principal objetivo da nossa contribuição deve ser para pessoas que estão a trabalhar com igrejas locais. Não sou contra as organizações para-eclesiásticas, gosto muito delas, mas o nosso ênfase tem que ser igrejas locais, que é onde os convertidos, aqueles que ouviram o Evangelho, podem reunir-se semanalmente para glorificar, honrar o nosso Deus. Esse foi o objetivo definido pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, 18 até 20. É exatamente isso que Ele quer fazer, discípulos de todas as nações, batizando-os. Isso só pode acontecer quando existe uma igreja local. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso só pode acontecer na igreja local. Bem, Mário, qual é a base bíblica no livro de Atos para mostrar, evidenciar que as missões são a prioridade da igreja? Bem, deixem-me começar-vos com o argumento do livro. O título do livro é Atos, no grego praxis, ou prática dos apóstolos, ou a prática de Deus por meio dos seus apóstolos, dos seus profetas, da sua igreja, para cumprir com a grande comissão. Se o livro de Atos mostra Deus a priorizar e a realizar missões, precisamos de outro argumento? Estou de acordo com David Livingstone. Notem, Deus tinha um único filho e fez dele o quê? Um missionário. Quando Jesus começou o seu ministério, qual era a sua mensagem? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quando uma igreja local deixa de cumprir a sua missão evangelizadora, ela deixa de ser uma igreja evangélica. Ela é tudo, menos a igreja de Deus. Palavras fortes. Ela pode ter pastores, um espaço, dinheiro, fazer muitas atividades, mas se ela não cumprir com a sua missão de evangelismo, perde a sua razão de ser ou de existir. Eventualmente, a igreja
morrerá. Em Portugal, esse é um fenómeno natural. Igrejas morrem ano após ano. E porquê? Bem, as desculpas são muitas. Não temos crianças, não temos jovens. Só há uma razão: desobediência. Falta de prioridade. Foi exatamente isso que disse Alexandre Duff. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Mas ainda assim, nós olhamos para o livro de Atos e vemos evidências bíblicas de que ela obedeceu à grande comissão. E porque ela obedeceu, ela mostrou que essa era a prioridade da igreja. Então, em primeiro lugar, notem, a igreja pregava e ensinava em nome de Jesus. Não temos o tempo de ver todos os textos. Mas estes textos mostram que a igreja estava empenhada, priorizava, estava ocupada em pregar e ensinar. Em segundo lugar, a igreja batizava no nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas se convertiam, ela cumpria com a grande comissão, ela batizava, dava testemunho público que estas pessoas aderiram ao Senhor Jesus. Por último, a igreja se regozijava por sofrer pelo nome de Jesus. Ela se alegrava. Ela podia ver que as profecias do Senhor Jesus em relação aos discípulos, a forma como eles iriam viver, estava a acontecer, e isso era motivo de grande alegria nas suas vidas. Não deve haver dúvidas para nós de que a igreja tinha e deve continuar a ter como prioridade a obra missionária. Se nós não temos, se não é importante para nós a salvação das almas, então nem vale a pena continuarmos a pensar e a falar sobre plantar igrejas. Porque enviaríamos missionários se não estamos preocupados com aqueles que estão à nossa volta perdidos. Se não estamos nós mesmos a obedecer à grande comissão. Então a pergunta é: o que é que te impede de evangelizar os perdidos? Qual é o problema? Porquê é que não estás a investir em missões? Porquê é que não estás a contribuir na vida de missionários para que eles preguem o Evangelho? O que é que está a faltar? O que é que está a falhar? Estas perguntas devem fazer-te pensar sobre qual é a tua prioridade e qual é a prioridade de todos nós como coletivo, como Igreja de Miratejo. Paramos aqui. Daqui a um mês eu vou concluir, se Deus quiser. Vamos orar, pode ser? Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é tudo o que nós precisamos. E ela nos tem dito tudo o que nós precisamos de ouvir, de conhecer, de saber, para estarmos envolvidos na tua missão. Não queremos, Senhor, como igreja, perder o nosso tempo. Os dias são maus. Tu estás para voltar e não queremos chegar à tua presença como membros da tua igreja que perderam os seus dias, as suas vidas em tudo o que este mundo tem para oferecer, não priorizando a tua missão, a tua vontade, a tua grande comissão. Por isso, a primeira coisa que te pedimos nesta manhã é que possas trazer arrependimento aos nossos corações. Se estamos a priorizar, a colocar qualquer outra coisa à frente que não a salvação das almas. E aqueles que estão envolvidos em pregar o teu Evangelho. Senhor, que possas tocar o coração da tua igreja e que ninguém fique indiferente e continue na sua insensatez, mas que se volte para a tua verdade e cumpra com a tua grande comissão. Nós vimos na tua palavra como a tua igreja cresceu. Que incrível! Ficamos fascinados, contamos estas histórias aos nossos filhos na escola dominical. Como tempos antigos, coisas que tu, Senhor, já não fazes. Mas a verdade, Senhor, é que a culpa é nossa.
O teu poder está aí. O teu evangelho está aí. A tua palavra está aí. O teu Santo Espírito está em nós. Temos tudo. Somos nós, Senhor, que não fazemos. E por isso pedimos-te perdão. E te pedimos que nos levantes, que coloques no nosso coração o grande crescimento que tu dás quando a tua igreja obedece à grande comissão. E, Senhor, faz a tua obra. Nós iremos orar, nós iremos trabalhar para que tu salves pessoas, Senhor, na nossa comunidade, no nosso querido Portugal e no mundo. Te rogamos isto, não por nós, não porque há alguma coisa em nós, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus vos abençoe e bom início de semana para todos.